E se as respostas para as maiores perguntas da vida não estivessem numa única verdade, mas, na verdade, num debate antigo e super acalorado? Hoje, a gente vai mergulhar numa verdadeira luta de ideias que já dura milênios. Essas são as grandes perguntas, não é mesmo? São questões que todo mundo enfrenta uma hora ou outra, não importa quem a gente seja ou de onde a gente venha. São universais. E o mais fascinante é isso: em vez de uma resposta única, a gente encontra um verdadeiro grande debate dentro da própria tradição bíblica. São 4 vozes bem diferentes, cada uma com seu argumento sobre a condição humana. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, questões antigas para hoje. E para começar, vamos conhecer quem são os participantes desse debate milenar. Olha só os nossos debatedores. Primeiro a gente tem Provérbios, que é tipo o professor prático, sabe? Ele nos dá um manual para uma vida de sucesso. Aí vem Jó, o justo sofredor, cuja vida vira de cabeça para baixo e se torna a grande exceção à regra. Depois entra em cena Eclesiastes, o filósofo cético, que olha para tudo isso e pergunta: tá, mas e daí? No final, qual é o sentido? E por fim, temos Salmos, que é o coração emocional, que nos dá as palavras quando a lógica simplesmente não dá conta. E olha, nenhuma história testa mais os limites da sabedoria de Provérbios do que a de Jó. Ela nos obriga a encarar o caos bem de frente. A narrativa não enrola, não. A vida de Jó, que era um exemplo de tudo dando certo, é simplesmente aniquilada. E a velocidade, a totalidade com que tudo acontece é chocante. Pensa na rapidez disso. Um mensageiro chega com uma notícia terrível e antes mesmo de ele terminar de falar, já aparece outro. É uma calamidade atrás da outra, uma pior que a outra, e cada uma é devastadora. No fim, Jó fica sem absolutamente nada. E aqui está o ponto central da história. De um lado, os amigos de Jó chegam com uma explicação teológica toda certinha. Para eles, sofrimento é sempre uma correção divina. Mas do outro lado, a experiência do próprio Jó grita o oposto. Ele não enxerga justiça nenhuma, só violência e uma armadilha sem saída. Agora, em contraste total com o caos da vida de Jó, o livro de Provérbios oferece um roteiro bem claro, de causa e efeito, para se ter uma vida boa. A base de tudo em Provérbios é esse conceito, o temor do Senhor. Mas calma, isso não significa ter medo, terror. A ideia é mais um profundo respeito, sabe? Um respeito reverente pela sabedoria e pela ordem que estruturam o universo. É o ponto de partida para viver bem. E partindo desse princípio, Provérbios nos dá vários conselhos práticos, bem diretos. A lógica é que ações sábias levam a resultados positivos e previsíveis. É um mundo onde, em geral, a justiça e a ordem fazem sentido e prevalecem. A ênfase aqui é total na internalização. Para Provérbios, sabedoria não é algo que a gente só sabe da boca para fora. Tem que ser amarrado no pescoço, escrita no coração, tem que se tornar parte de quem a gente é. Mas e quando esse roteiro tão claro de Provérbios parece que não fecha a conta? É aí que entra a voz cética, a voz de Eclesiastes. Eclesiastes já chega com os 2 pés na porta com essa declaração chocante. Ele olha para o mundo ordenado de Provérbios, olha para o sofrimento de Jó e basicamente pergunta: e daí? No frigir dos ovos, qual o sentido de tudo isso? A palavra-chave aqui é revel. Muitas vezes a gente vê traduzida como vaidade, mas a imagem é mais como um vapor, uma fumaça. É real, dá para ver, mas não dá para segurar. É passageiro, é efêmero, e para o autor muito da vida tem essa qualidade. O autor enxerga a vida em ciclos que não acabam, que se repetem. Sim, existe um tempo para tudo, mas esses ciclos parecem girar e gerar para sempre, o que faz qualquer ação individual parecer pequena, talvez sem um impacto que dure de verdade. Ele usa metáforas muito fortes para descrever a morte como o grande nivelador. No fim, o fio de prata se parte, o copo de ouro se despedaça, tudo volta ao pó, e a questão do sentido final fica ali, pairando no ar, sem uma resposta fácil. Então, peraí. Se Provérbios oferece ordem, Jó mostra o caos, e Eclesiastes questiona o sentido de tudo, onde é que está a sabedoria nisso tudo? A resolução para esse grande debate parece não vir de uma conclusão lógica. Ela vem de um lugar totalmente diferente. Um lugar de emoção, de experiência, de uma honestidade brutal. É aqui que entra o livro dos Salmos. Ele não tenta resolver as contradições. Pelo contrário, ele abraça todas elas. É como se fosse o coração da história, honesto, sem filtros,
expressando a dor de Jó, a confiança de Provérbios e a dúvida de Eclesiastes, tudo ao mesmo tempo. E bem no meio do livro de Jó, a gente encontra essa frase que é de uma beleza impressionante. A ideia de que Deus dá salmos entre a noite aponta para uma esperança que não ignora a escuridão, mas que encontra uma canção exatamente no meio dela. E isso tudo nos leva à nossa questão final. Talvez a sabedoria que esses livros oferecem não seja um manual de respostas prontas, mas sim a coragem de viver dentro das perguntas. A coragem de lutar com a dúvida e com a dor, e de alguma forma aprender a encontrar uma canção, mesmo na noite mais escura.